Para mais uma aula sobre as características do sistema operacional Linux, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre arquivos ocultos e a sua representação gráfica visual dentro do sistema operacional Linux. Bem, primeiro, o que é um arquivo oculto? Observa, o próprio nome já indica. Um arquivo oculto é aquele que, por padrão ou a princípio, não aparece na listagem de arquivos de um diretório ou de uma pasta. Quer dizer, quando tu pede para listar o conteúdo de uma pasta, listar o conteúdo de um diretório, a princípio aqueles arquivos que são chamados de arquivos ocultos ou que estão assim configurados, não vão aparecer na listagem do conteúdo daquela pasta, do conteúdo daquele diretório. Perfeito. Isso é a ideia de um arquivo oculto. Agora eu te pergunto, uma ideia, é possível listar e exibir arquivos ocultos dentro do Linux? É possível. Existem comandos específicos que permitem listar quais são os arquivos que estão configurados como ocultos naquela pasta e naquele diretório. Então não quer dizer que o arquivo oculto não pode ser exibido de maneira nenhuma. Pode. Agora, por padrão, os arquivos considerados ocultos não são listados no conteúdo das pastas, no conteúdo dos diretórios. Perfeito? Primeiro ponto é isso. Mas isso o próprio nome já indica, se eu pensar, né? O arquivo é oculto. Agora, qual é a próxima indicação importante e que é muito visual e que eu queria relevar com vocês? Acompanha comigo na imagem. Eu tenho aqui a representação visual de dois arquivos armazenados em alguns diretórios, em algumas pastas do meu Linux. E um arquivo ali se chama .bashrc. E o outro arquivo que eu estou mostrando ali se chama .test. Aí eu te pergunto assim, por que esses dois arquivos que eu acabei de te mostrar aí têm um ponto no início do nome de cada um desses dois arquivos? Porque é esse o indicativo visual que diz que esse é um arquivo oculto. Se uma prova indicar qual é o elemento visual que tu pode indicar para dizer que aquele arquivo de fato é um arquivo oculto no Linux, é um ponto no início do nome do arquivo. Um ponto no início do nome do arquivo indica que este é um arquivo oculto no sistema operacional Linux. Então, .bashrc é um arquivo oculto. Por quê? Porque tem um ponto no início do nome do arquivo. .test é um arquivo oculto. Por quê, professor? Porque tem um ponto no início do nome do arquivo. Simples assim? Claro, tem que imaginar isso no contexto de uma questão de prova de concurso e não na parte prática do uso do Linux. Por que eu digo no contexto da questão? Porque a prova pode simplesmente colocar no enunciado qual é o significado de um ponto no início do nome de arquivos no sistema operacional Linux. E a resposta é que este arquivo é considerado um arquivo oculto e que, por padrão, então, ele não será listado na listagem do conteúdo de arquivo, de pastas ou diretórios. Claro que essa é a ideia que tu tem que lembrar para efeito de prova. Ok, pessoal? Bem, é isso para essa característica do Linux sobre os arquivos ocultos. Na próxima aula a gente continua falando, é claro, sobre o Linux. E se gostou da nossa aula, marca gostei. Isso é bem importante aí para a continuidade da publicação de novas aulas. Até o nosso próximo vídeo.